Sully aparece na casa de Kahid e arruma maior confusão por conta dos seus filhos. Aicel descobre o paradeiro de Melek e Gonu vai atrás da menina com Hassan. Por conta de um detalhe, Zeynep conseguirá o perdão de Melek. Além disso, Kahid vai partir desta para uma melhor. Mas antes fará uma revelação de algo que ninguém sabia. Gonu terá seu maior segredo exposto diante de Zeynep. Tudo pode acontecer quando Aicel descobre que Melek pode estar escondida na casa de seu filho. Nesse meio tempo, Sully aparece na casa de Kahid e furiosa pergunta: "Onde que está a sua filha?" Nervosa, Kahid responde: Ela não está em casa." Debochada, Sully diz: "Mas que convincente! Sai do meu caminho! Melek! Zeynep! Onde vocês estão escondidas? Apareça para me enfrentar, sua infeliz!" Sem paciência, Kahid a interrompe e fala: "Eu já te disse que ela não está em casa! Você não entendeu?" Sully responde: "Eu entendi, mas não acreditei. Se você disse que o meu nome é Sully, eu não acreditaria, de tão mentirosa que você é." Kahid retruca: "Cuidado com o que você fala. Você sabe muito bem o que eu sou capaz." A enfrentando, Sully diz: "A verdade dói, não é mesmo? Zeynep! Cadê os meus filhos?" Kahid tenta contê-la, mas Sully a enfrenta novamente e pergunta: "Qual é o seu plano agora? Ou você quer que eu esqueça que você inventou que minha filha tinha partido e até construiu um túmulo para ela? E tudo isso enquanto sua filha estava doente." Kahid sente seu coração se acelerar e a culpa pesa em sua consciência. Ainda mais irritada, Sully questiona: "Quem é que está ajudando a Zeynep? Porque ela nunca está sozinha. Aquela mulher sempre tem o apoio de todo mundo para o que for." Nesse exato momento, Zeynep aparece e pergunta: "O que vocês estão fazendo?" Sully retruca: "Está vendo? É só falar o seu nome que ela aparece." Kahid fica paralisada e encara sua filha, se perguntando o que ela pode ter ouvido daquela conversa. Sully se aproxima de Zeynep e continua: "Eu quero os meus filhos de volta." Sem se intimidar, a mocinha responde: "Como você pode ver, eles não estão aqui." Sully pergunta: "Quem sabe onde você os escondeu? Eu sei que você pegou os meus filhos e escondeu com a ajuda da infeliz da sua mãe. Mas agora chega. Eu lhe dei muitas oportunidades e você desperdiçou todas. De agora em diante, a nossa relação vai ser diferente." Perdendo a paciência, Kahid diz: "Ótimo! Já fez suas ameaças. Agora saia da minha casa antes que eu chame a polícia. Agora!" Sully caminha em direção da porta, mas para ao lado de Zeynep e fala: "Se tiver um pingo de juízo, tenha medo de mim." Assim que ela vai embora, Zeynep e Kahid respiram aliviadas. Mas o que elas não imaginam é que as coisas podem piorar e muito antes de melhorar. Enquanto isso, Cengiz chega no restaurante em que é sócio e se surpreende ao ver uma operação policial no local. Ao entrar no estabelecimento, ele dá de cara com um antigo parceiro de Sinan e com um olhar furioso ele pergunta: "O que você pensa que está fazendo aqui?" Gunner retruca: "O que você está fazendo aqui?" Cengiz responde: "Eu sou sócio deste lugar." Gunner ergue a cabeça e fala:
É apenas uma inspeção de rotina. Furioso, Sendiz diz. Ah, claro! Estamos ocupados com o nosso negócio. Me deixam em paz! Connor tenta insistir, mas Sendiz o interrompe e afirma. Eu sei o que estão tentando fazer. Pode avisar ao seu ex-chefe para manter fora do meu caminho. Ou eu juro pelo meu filho que, se esse cara continuar me pressionando, faço algo para ele aprender a se comportar. Connor decide ir embora, mas encara o vilão e diz: se houver qualquer problema, eu me encarregarei pessoalmente. Já está avisado, e espero que não se esqueça. Não muito tempo depois, Meleque chega na porta da casa carregando o carrinho do bebê, cheio de sacolas de compras. Mas nesse momento a porta se abre e Meleque leva o maior susto ao ver Gonu. As duas se entreolham e a menina fica paralisada, com medo do sermão que pode estar prestes a receber. Mas Gonu abre um sorriso e Meleque retribui aliviada. Momentos depois, Gonu ajuda a alimentar o bebê e pergunta: o que acha de ir para minha casa? Eu não vou te deixar sozinha. Seu irmãozinho precisa ter os melhores cuidados. Nervosa, Meleque diz: eu não quero te dar trabalho, senhora Pateta. E eu sei que a minha mãe deve estar louca atrás de mim. E ela pode ser perigosa quando quer. Gonu retruca: mas a Zeynep não vai fazer nada contra você e eu. Meleque retruca: eu não estava falando da professora Zeynep, mas da minha mãe Sule. Com licença, eu vou guardar esses biscoitos na cozinha. Assim que ela se afasta, Gonu olha para Hassan e pergunta: o que vamos fazer com a sua irmã? Essa menina é muito teimosa. Aicel comenta: não se preocupe, minha amiga. Eu tenho certeza de que ela vai com você. Gonu diz: o problema é que ela tem razão. A Sule chegou a denunciar a Zeynep, sendo que a coitada está desesperada sem notícias. Aicel diz: vamos dar um tempo para a menina. Ainda está cedo. Vamos conseguir convencê-la a ir com você. À noite, Meleque aparece na casa de Gonu junto com o bebê, e ela parece estar bem mais tranquila e à vontade. Em uma conversa com a senhora Zeynep, a menina pergunta: você conhece muitos contos de fadas? A idosa responde: oh, muitos! Meleque questiona: então por que não conta um agora? A idosa responde: tá bom, mas você precisa saber que os meus contos são mágicos. As crianças que os escutam crescem muito rápido. Surpresa, a menina pergunta: mágicos? A idosa responde: sim. Uma das histórias esconde um mistério. Se você ouvir bem e pensar bem, poderá descobrir o mistério. E descobrindo, crescerá mais e mais. E não digo só de altura, mas de maturidade. A menina fica muito animada, sem imaginar que senhora Zeynep está esperando o momento certo para lhe dar uma grande lição. Metros dali, Gonu se afasta e liga para Zeynep. Aliviada, ela comenta: eu tenho boas notícias. Turna e Hassan estão aqui comigo. Emocionada, Zeynep pergunta: é sério isso? Graças a Deus! Como isso aconteceu? Espera, eu vou para aí agora mesmo. Gonu a interrompe e fala: calma, eu prometi para a Turna que você não viria. Foi um dos motivos que eu consegui convencê-la. Em choque, Zeynep questiona: e como eles estão? Gonu responde: estão bem, não se preocupe. Mas por favor, não conte para ninguém. Zeynep concorda e Gonu continua:
Amanhã vamos nos encontrar bem cedo. Temos que pensar numa maneira de resolver essa situação toda. Mas o que elas ainda não sabem é que outro problema está prestes a surgir. Enquanto isso, Sinan sai do seu trabalho e vai até a garagem para poder ir embora. Sem perceber o perigo que está passando, ele entra no carro quando, de repente, algo inesperado acontece. Cengiz surge no banco de trás e começa a ameaçá-lo. Assustado, Sinan pergunta: "O que você pensa que está fazendo? Como entrou aqui?" Furioso, Cengiz retruca: "Não te interessa. Sou eu que dou as cartas aqui." Engolindo em seco, Sinan questiona: "O que você quer? Qual o seu problema?" Ainda mais bravo, Cengiz responde: "Meu problema é você. Eu vou te dizer o que eu quero. Primeiro, vai parar de me seguir. Segundo, vai cuidar da sua própria vida. Lembre-se bem disso e não me incomode mais." Numa questão de segundos, Sinan consegue virar o jogo e empurra Cengiz. Sem demora, Sinan sai do banco do motorista e consegue puxar o vilão para fora do carro. O colocando contra a parede, Sinan berra: "Desculpa! O que estava falando? E se eu começar a dar as cartas? Acho que você me confundiu com o lixo do seu mundo. Achou que poderia me ameaçar e eu pediria desculpas?" Sem medo, Cengiz responde: "Não brinque com a sorte, hein?" Sinan afirma: "Fica quieto! Achou que eu era alvo fácil só porque sou educado? Passei a minha vida lidando com gente como você. E ainda estou atrás deles. Mas agora, eu vou mover céus e terras para te deixar o resto da vida na cadeia. Suma da minha frente agora!" Ele o empurra, mas Cengiz se recompõe e fala: "Essa não é a última vez que me viu. Mas a próxima será a última." Sinan retruca: "Confia em mim. Não vai querer me ver de novo." Cengiz tenta fingir, mas ele treme de medo, enquanto Sinan o acompanha com o olhar. No dia seguinte, Senhora Zeynep escuta Gonu organizando uma fuga ao telefone. Surpresa, ela se aproxima e pergunta: "O que você pensa que está fazendo?" Nervosa, Gonu responde: "Tente me perdoar. Eu prometo que daqui a alguns dias eu volto para te buscar." A idosa questiona: "Por acaso você se sentirá em paz sendo uma fugitiva? Acha que é fácil?" Gonu responde: "Não, eu sei que é difícil. Mas o que mais eu posso fazer? Se eu não fizer isso, Zeynep fará. Ela não pode adotar as crianças legalmente. Inclusive, ela teria problemas se fosse vista com elas agora." A idosa diz: "Sim, mas podemos encontrar outra solução. Por exemplo, outra pessoa pode adotar as crianças, como você ou as irmãs da Zeynep." Gonu retruca: "Não temos muito tempo. A Turna está com raiva da Zeynep. E ela só confia em mim. Não posso perder isso. Olha, eu marquei um encontro com a Zeynep. Tente manter a Turna tranquila quando ela acordar." Assim que ela se retira, a idosa comenta: "Ah, mas eu já pensei no que vou fazer." Momentos depois, Gonu encontra Zeynep e conta sobre seu plano de fuga. Nervosa, a mocinha diz: "A coisa mais importante para mim é saber se a Turna estará segura. Eu sinto tanta falta dela. Eu vou ficar triste se ela ficar longe de mim. Mas saber que ela estará com você é mais do que suficiente. Mas eu gostaria de me despedir antes de irem embora." Mas o que ela nem imagina é que as coisas podem terminar de uma maneira bem diferente. Enquanto isso, Meleque toma o café da manhã com a senhora Zeynep, até que a idosa pergunta:
O que acha de eu te contar uma história? A animada menina responde. Isso seria perfeito! Se ajeitando na cadeira, a senhora Zeynep diz. Vamos ver. Era uma vez em um lugar distante, há muito tempo atrás, havia uma linda princesa. Tudo o que ela tinha era sua filha. Pensava nela dia e noite e a protegia de tudo. Mas um dia a princesa adoeceu. Ela estava tão doente que pensou que ia partir. Nesse momento, Meleque fecha seu semblante e percebe que ela está falando de sua história com Zeynep. Sem se importar com a reação da menina, a idosa continua. Mas mesmo quando ela estava naquele estado, ela continuou pensando na sua filha. O que ela pensava é que se sua filha descobrisse sua doença, ela ficaria muito triste. E se ela partisse, ficaria ainda mais triste. Então, por isso, decidiu se separar de sua filha. Desviando o olhar, Meleque comenta. Aposto que a filha ficou muito triste. Senhora Zeynep diz. É claro que ficou, mas pense comigo. Se ela soubesse da doença, não acha que ela teria ficado mais triste? Meleque abaixa sua cabeça e a idosa continua. A princesa intencionalmente partiu o coração de sua amada filha. Elas se separaram e o tempo passou. Então aconteceu um milagre. A princesa melhorou. Assim que despertou, ela queria saber onde estava sua filha. Todos os guardas do castelo começaram a procurá-la, mas eles não conseguiram encontrar. Até que um dia, um dos guardas decidiu que nunca a encontraria e decidiu dizer à princesa que sua filha havia partido. Eles pensaram que assim a dor diminuiria, mas a princesa ficou completamente destruída. Se arrependeu de ter acordado. Não comeu e nem bebeu água por dias. Ninguém foi capaz de dizer a verdade para ela. E assim se passaram meses, até que o príncipe conseguiu fazer com que a princesa voltasse a cuidar de sua vida. Mas você acha que ela se esqueceu da filha? Nunca! As mães nunca podem esquecer seus filhos. Nesse momento, Meleque começa a chorar e fala. Eu já sei o resto da história. Não precisa mais me contar. Eu vou ver o Hassan. Assim que ela se retira, a senhora a observa com um semblante sereno, com a certeza de que conseguiu deixar o seu recado. Logo em seguida, ela liga para Zeynep e fala. Querida, sou eu. Eu tenho uma coisa para te contar. Um pouco mais tarde, Meleque está distraída, quando de repente ela escuta a voz de Zeynep vinda da loja. No primeiro segundo, seu coração dispara e ela fica com medo de ser vista. Mas ela fica parada e escuta quando Zeynep diz. Eu sei que não posso ir atrás da Turna. A Sully e o Sendiz me odeiam, e é bem capaz deles tentarem fazer algo contra mim. Nervosa, Meleque se aproxima da escada e Zeynep continua. E eu também sei que a Turna está chateada, com raiva, e que também não quer me ver. Talvez ela esteja até me odiando, mas tudo bem. Contando que ela esteja feliz, eu posso aceitar. Mesmo que ela não esteja comigo, saber que ela está bem é o suficiente para mim. Começando a se comover, Meleque desce alguns degraus. Escutando os passinhos, Zeynep começa a chorar e diz. Embora a gente esteja tão distante, ela ainda é minha filha. É a razão de eu respirar e de eu viver. Meleque começa a chorar e se senta. Zeynep escuta o choro contido e continua. Se um dia ela puder me perdoar, se ela puder me chamar de mãe e disser que precisa de mim, ou se houver uma pequena possibilidade, eu estou disposta a lutar contra tudo e todos. Eu nunca vou desistir da Turna e nem deixar de amá-la. Ela é minha vida.
Meleque começa a chorar ainda mais e começa a se lembrar do pesadelo que vive com Sully e o sonho que já viveu com Zeynep. A mocinha e Gonu esperam por Meleque, mas ela não se mexe. Após alguns segundos de silêncio, Zeynep diz: "É melhor eu ir." Quando o silêncio continua, Zeynep cochicha: "Não adianta." Abalada, ela passa pela porta da loja, mas para na calçada sem conseguir segurar o seu choro. De repente, uma voz grita: "Mamãe!" Ao se virar, ela vê o rosto de Turna encharcado de lágrimas e Gonu com um largo sorriso no rosto. Com uma voz embargada, a menina diz: "Não vá! Eu preciso de você! Eu, a sua Turna!" Muito emocionada, Zeynep abre os braços. Naquele momento, nada mais importa. Elas voltaram a ser mãe e filha. Gonu desiste de fugir, mas ainda falta resolver um problema: Sully. O que Zeynep nem imagina é que está prestes a descobrir o segredo que Gonu escondeu às 7 chaves. A verdade sobre seu pai, que ela foi obrigada a mentir. Ela se lembra de que Gonu guarda algumas caixas e que sempre foi advertida de que não era para mexer lá. Sem conseguir controlar sua curiosidade e desconfiança, a mocinha decide procurar por respostas. Ao perceber que Gonu está distraída, Zeynep abre uma das caixas e encontra alguns documentos velhos. Dentre eles, um envelope chama sua atenção com o símbolo da polícia. Zeynep sente seu coração bater mais forte e abre o envelope. Em choque, ela fala: "Meu Deus, é o relatório do incêndio." Ela se prepara e lê: "Resulta da investigação que a ocorrência do evento não foi devido a um dispositivo elétrico. Sem dúvida, foi iniciado deliberadamente pelo uso de palitos de fósforo." De repente, uma forte lembrança invade a sua mente. Zeynep é teletransportada para o passado, onde consegue ver e até sentir as mesmas coisas do dia que tudo aconteceu. Em sua lembrança, Zeynep está 25 anos mais nova e assiste uma discussão de seu pai e sua mãe. Ela sente ódio, raiva, revolta. Aquele homem está agindo contra sua mãe e ela se sente impotente. Ela tem outra recordação, onde se lembra de seu pai dormindo sozinho na cama. A menina entra sozinha no quarto com uma caixa de fósforos na mão. Logo em seguida, ela assiste o que fez, enquanto seu rosto é iluminado pela forte luz e seu corpo se aquece com aquele calor. De repente, Zeynep volta em si. Tudo faz sentido. Nesse momento, Gonu aparece e leva o maior susto ao ver sua filha com aquele documento nas mãos. Com os olhos marejados e a voz embargada, Zeynep afirma: "Foi tudo culpa minha. Só minha. Eu fiz aquilo contra o meu pai." Gonu fica paralisada. Escutar aquilo saindo da boca de sua filha é muito mais doloroso do que ler num pedaço de papel. Ainda mais em choque, Zeynep diz: "Você me protegeu. Você passou 24 anos atrás das grades para não descobrirem que fui eu, mãe." Gonu abre um largo sorriso. Em meio àquele choque, ela fica muito emocionada e fala: "Eu sonhei com o dia que você me chamaria de mãe." Zeynep a abraça. Numa questão de segundos, ela sente uma forte emoção tomar conta de seu corpo. O peso da culpa, da verdade, o arrependimento de passar a maior parte da sua vida acreditando que sua mãe tinha feito aquilo com seu pai. Mesmo com todo aquele sofrimento, Zeynep percebe que as coisas serão bem diferentes daqui para frente. As duas começam a conversar e Zeynep pergunta: "Você não ia me dizer a verdade?" "Nunca!" Gonu responde. "É claro que não. Eu tinha que te proteger."
Depois eu descobri que o trauma fez você se esquecer. O que foi bom, porque eu pagaria a pena em seu lugar. Eu nunca permitiria que você, uma criança ainda, pagasse a consequência de ter defendido a sua mãe, depois de ter flagrado algo tão horrível. Abalada, Zeynep questiona. E por que você me fez acreditar nisso tudo? Por causa disso, eu não conseguia te chamar de mãe. Gonu comenta. Isso não foi um grande problema. Quer dizer, você tem a Kahide. E agora pode falar que tem duas mães, não é? Nesse momento, o celular de Zeynep começa a tocar e Gonu aponta para ela. Nervosa, a mocinha fala. Não importa. Agora minha prioridade é você. Gonu insiste. É a Duru. Pode ser importante. A aflita Zeynep atende. Em choque, ela pergunta. O quê? O que disse? Meu Deus, eu estou a caminho. Nervosa, Gonu pergunta. O que aconteceu? Zeynep responde. É a minha mãe. Gonu sente um arrepio e percebe que aquele telefonema só pode significar uma coisa. Mais tarde, Zeynep e Kahide conversam na mansão dos Gunis. Preocupada, a mocinha diz. Eu não acredito que escondeu isso de mim. Kahide afirma. Eu precisava. Não queria te preocupar. Zeynep questiona. E funcionou? Porque hoje você teve uma recaída. Por sorte já estava no hospital e conseguiram reverter o caso. Kahide retruca. Não precisa ser tão dramática. Foi só uma queda de pressão. A Duru que se assustou à toa. Você sabe como sua irmã é sentimental. E ela também tinha acabado de descobrir sobre minha doença. Zeynep tenta disfarçar, mas Kahide consegue perceber que tem alguma coisa acontecendo. Ela a encara e pergunta. O que foi? Desde que chegou do hospital, eu conseguia ver seus olhos que tinha algo acontecendo. Zeynep responde. Não é nada. Eu não quero te preocupar. Kahide a acaricia e diz. Filha, ver o sofrimento em seu olhar e não saber o que é, isso sim me preocupa, me desestabiliza. Por favor, me conte o que está acontecendo. Sem conseguir evitar as lágrimas, Zeynep fala. A Gonu, a minha mãe, ela ficou anos atrás das grades por minha culpa. Surpresa, Kahide pergunta. O quê? Como assim? Zeynep responde. Fui eu que iniciei tudo aquilo. Eu quis proteger ela daquele homem que um dia eu chamei de pai. Eu era responsável pelo que julguei a Gonu por muito tempo. Eu me sinto péssima. Eu fiz mal a ela. Kahide se aproxima e fala. A Gonu fez isso porque ela te ama. O amor de uma mãe ultrapassa qualquer sentimento, qualquer lógica ou explicação. Mesmo depois de tudo, ela te culpa? Claro que não. Ela te olha com muito orgulho. E ela te deu a chance de crescer e ser uma mulher com caráter. E meu amor, eu já sabia de tudo. Surpresa, Zeynep pergunta. Sabia? Kahide responde. Eu fui a advogada da sua mãe. Ela me pediu para adotar você, cuidar de você. E eu aceitei. Lembra do dinheiro que eu dava para ela? E você achava que eu tinha te comprado? Eu estava ajudando para que quando ela saísse daquele lugar, pudesse ter uma boa vida. Ainda mais surpresa, Zeynep questiona. E você me aceitou na sua casa, sabendo que eu tinha feito aquela coisa horrível? Kahide responde. Eu aceitei você na minha vida porque desde a primeira vez que eu te vi, soube que você era minha filha. Exatamente como você e Turna. Mas a diferença é que sua mãe biológica é uma verdadeira guerreira. Muito emocionada, Zeynep a abraça, sem imaginar que essa é a última vez que a abraçará. No dia seguinte, Ganzi entra no quarto de Kahide para acordá-la para o café da manhã. Ela se aproxima da cama e fala. Mãe, não finja que está dormindo.
Eu sei que você não consegue ficar muito tempo na cama. Kahid não se mexe e nem fala nada. Ganze se aproxima ainda mais e segura a mão de sua mãe. Nesse momento, ela leva o maior susto ao perceber que a pele de Kahid está gelada. Desesperada, Ganze começa a gritar, deixando todos da mansão assustados. Em prantos, ela sai do quarto e berra: Duru! Zeynep! Liguem para a ambulância! Momentos depois, elas chegam ao hospital, mas os médicos não conseguem controlar a situação. E Kahid não consegue aguentar por muito tempo. Quando os médicos dão a pior notícia, Ganze, Duru e Zeynep se abraçam em prantos e seus gritos de dor ecoam pelo hospital, comovendo todos aqueles que escutam. Mais tarde, Gonu tenta consolar Zeynep, que continua desesperada desde manhã. Trêmula, a mocinha fala: Eu não consigo parar de chorar. Como eu vou conseguir? Isso dói demais. Eu não consigo ser forte. Gonu a acaricia e fala: Eu sei, meu amor. Às vezes a vida fica muito difícil. Somos humanos. Ninguém é forte o tempo todo. Mas eu estou aqui. E eu não quero que sofra em silêncio. Eu não quero mais que você se esconda. Você descobriu algo do passado e perdeu a Dona Kahid. Ela foi muito mais mãe do que eu consegui ser para você. Eu não consigo imaginar o que deve estar sentindo por você ter perdido a sua mãe. Zeynep a abraça e fala: Não, eu perdi uma delas, porque eu estou com a minha mãe bem aqui. A mãe que foi capaz de pausar a sua vida para que eu possa ter a minha. Mas meu coração sempre faltará um pedaço. Gonu a abraça forte, tentando fazer com que a dor de sua filha desapareça. Mas ela sabe que não será tão fácil. Tem coisas que só o tempo cura. O que você achou do que a Gonu fez para Zeynep no passado? Que nota de 0 a 10 ela merece? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.